Olá, aqui é o André Faria e hoje eu vou te dar uma dica, vou te ensinar um conceito que pode te ajudar a tomar decisões muito melhores no futuro. Se trata das opções reais ou Real Option. A gente escuta bastante falar desse assunto de opções quando a gente está falando de bolsa de valores, quando a gente está falando do mercado de ações. E aí você sabe que você pode comprar uma opção, você pode vender uma opção de compra de uma ação na bolsa de valores, E as opções reais são algo semelhante, são um conceito semelhante. Então, se a gente for falar de comprar uma opção, por exemplo, imagina que você compra um ticket para ir a um show ou para ir assistir um filme no cinema. Aquele ticket que você comprou, ele é uma opção para que você veja aquele show. Mas você não tem obrigação de ir. A partir do momento que você comprou o ticket, você comprou um direito, uma opção de participar de alguma coisa, você pode decidir depois ir ou não. E muitas vezes você pode até revender aquele ticket se você não quiser ir. Em alguns casos você não pode revender, você simplesmente pode deixar expirar sem utilização. E muitas vezes a gente tem que planejar o futuro pensando nas nossas opções, o futuro incerto, que você não sabe exatamente ainda o que vai acontecer. Então, se você, por exemplo, paga fornecedores em dólar, você pode analisar alguns cenários possíveis do que pode acontecer com a economia. A gente está numa situação agora, aqui no Brasil, nós estamos falando em agosto de 2016, em que a gente não sabe se o impeachment vai, se efetivar, se vai ter algum tipo de problema, se a Dilma pode voltar ou não. O mercado varia muito em cima dessa expectativa. Pode acontecer do dólar continuar caindo. A gente está falando de um dólar que hoje está por volta de 3,20. Há um tempo atrás a gente já teve o dólar aí um ano e meio atrás, mais ou menos abaixo de R$3. A gente chegou no dólar a R$4. Então, você não sabe, a verdade é que você não sabe exatamente como é que vai estar o dólar daqui 6 meses, daqui 1 ano. E se você cobra, por exemplo, pelos seus produtos com base nesse preço de dólar, é importante que você pense em alguns cenários possíveis que podem acontecer e que você deixe algumas opções abertas para que você possa se adaptar a diferentes cenários futuros que podem acontecer. E quando a gente fala de opções reais, muitas vezes a gente está falando de a gente deixar as possibilidades abertas para que a gente possa tomar uma decisão no futuro, em vez de a gente assumir um compromisso cedo demais. Então, quando você fala de compromisso, você está dizendo de alguma coisa que você já tem obrigação de cumprir. Você não pode mudar de ideia depois. E opção é algo que muitas vezes você tem que pagar algo por ela, mas que depois você pode mudar de decisão lá na frente. E isso não se aplica somente a cenários como esse de dólar, em que você pode fazer hedging para proteger o seu capital, para não se expor tanto ao risco. Tem algumas operações financeiras que você pode fazer para se proteger, você pode comprar opção de dólar também, enfim, em termo de moeda. Tem uma série de produtos financeiros para você que está vivendo exatamente essa situação, para que você reduza o seu risco de exposição cambial. Mas, na vida real, a gente também passa por uma série de coisas parecidas. E aí, trazendo um exemplo no desenvolvimento de software, muitas vezes quando você vai desenvolver um produto, você tem que tomar uma série de decisões sobre ele. Quais funcionalidades aquele software vai ter, quais não vai ter. E é muito comum a gente tentar decidir tudo no início, Em inglês a gente chama isso de Big Requirements Upfront, que é quando a gente tenta definir todos os requisitos de um software no primeiro dia ali, na primeira semana de projeto. Só que esse é o momento em que você tem menor conhecimento sobre o que vai acontecer. Da mesma maneira que você hoje sabe que o dólar está por volta de 3,20, há 6 meses atrás você não sabia. Então, tomar decisões e se comprometer a coisas muito cedo pode prejudicar lá na frente, porque você não sabe qual vai ser o resultado. Então, se você tomar todas as decisões de requisitos de um software, de um projeto que vai levar 2 anos no dia 1, é muito provável que as decisões que você está tomando não serão as melhores. A mesma maneira, no passo seguinte, quando você vai começar a pensar em como desenvolver esse software, em como projetar, os desenvolvedores eles vão ter que fazer o design do software. E aí também existe esse erro de tentar fazer o design do software todo logo de cara, que é o que se chama de Big Design Upfront. Então você está comprometendo ali uma série de decisões no momento que você conhece menos sobre o projeto. E uma abordagem melhor para isso é você ir fazendo as coisas em pequenos passos, recebendo feedback, Seja um feedback do cliente, seja um feedback da sua equipe, seja um feedback de alguém que está utilizando ou não utilizando o seu produto. E com base nisso você vai melhorando e você vai tomando novas decisões, em vez de tentar tomar todas as decisões de antemão. E com isso você mantém as suas opções
abertas. Você mantém as suas opções em abertas, você não se compromete de cara e aí você consegue se adaptar mais rápido. Então, sempre que a gente tem que tomar algum tipo de decisão, a gente tem a tendência de tentar decidir tudo logo de início. Não tem problema de você tentar pensar no cenário, de você analisar os riscos. Mas o problema, muitas das vezes, é você já tomar uma decisão e se comprometer a um determinado caminho, investir recurso, tempo naquele determinado caminho, no momento que você sabe menos sobre o que vai acontecer. Então é por isso que no Lean, por exemplo, se fala de last responsible moment, o último momento em que você pode tomar a decisão. Então você deve prorrogar até aquele último momento, não além daquilo, porque daí de repente você pode também perder a oportunidade, ela pode passar e não dar mais tempo de você tomar uma boa decisão. Mas tomar decisões cedo demais e se comprometer com aquela decisão cedo demais, seja assinando um contrato, seja se comprometendo com o cliente a fazer as coisas de determinada maneira e não de outra, no momento em que você tem menos informação, geralmente vai te levar a tomar uma decisão ruim. Então, em vez de você poder esperar para analisar um leque enorme de opções, você, antes, no momento que você sabe menos, você se compromete a uma determinada opção que lá na frente, na maioria das vezes, você vai perceber que não foi a melhor decisão. Então, só para dar uma ideia, né, do que seriam real options, na verdade, é você realmente se preocupar em analisar todos os cenários, opções possíveis que você tem e você manter muitas vezes as opções abertas para você. Algumas opções para você manter abertas vão ter um custo, como o exemplo de comprar o ticket do cinema, que você não sabe se vai ao cinema ou não, de repente você comprou o ticket antecipado para uma pré-estreia, comprou a opção de garantir o seu lugar ali naquele cinema, mas está um dia de sol, um dia bonito, você resolve ir à praia naquele dia e você não usa a sua opção no cinema. Quer dizer, você pagou um preço para manter a sua opção, mas depois você percebeu que tinha uma opção melhor, uma outra opção melhor e não usou aquela opção. Outras opções você mantém aberto simplesmente por não se comprometer a uma opção logo de início e aí então lá na frente você pode tomar a melhor decisão no melhor momento para tomar a decisão. Esse é um assunto bastante interessante e tem muito material sobre ele. Eu vou deixar alguns livros para você aqui na descrição, para você que quer se aprofundar um pouco mais sobre Real Options. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre opções. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo. Se você não gostou também, deixe o seu dislike. Não esqueça de se inscrever no canal todos os dias. Tem um novo vídeo como esse para você sobre algum assunto relevante, sobre negócios, sobre empreendedorismo. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo episódio.